Vamos imaginar por um momento que temos a opção de reformular a civilização humana completamente. E se, hipoteticamente falando, descobríssemos uma réplica exata do planeta Terra, e que a única diferença entre este novo planeta e o nosso atual fosse que a evolução humana não tivesse ocorrido? Seria um mundo de possibilidades, sem países, cidades, sem poluição, políticos, apenas um ambiente imaculado e aberto. O que faríamos então? Primeiro, precisamos de uma meta, certo? É seguro dizer que esta meta seria sobreviver. E não apenas sobreviver, mas fazê-lo de maneira otimizada, saudável e próspera. A maioria das pessoas, de fato, deseja viver e, de preferência, sem sofrimento. Portanto, a base desta civilização precisa dar o máximo de suporte e sustentabilidade para a vida humana, levando em conta as necessidades materiais de todas as pessoas do mundo, enquanto tenta eliminar tudo que possa nos ferir a longo prazo. Definida esta meta de sustentabilidade máxima, a próxima questão diz respeito ao nosso método. Que tipo de abordagem usaremos? Vejamos, pelo que sei, a política é o método de funcionamento social na Terra. E o que as doutrinas dos republicanos, liberais, conservadores e socialistas têm a dizer sobre como projetar a sociedade? Absolutamente nada. Então, o que nos resta? Aparentemente, algo chamado ciência. A ciência é única no sentido de que seus métodos não só exigem que as ideias propostas sejam testadas e replicadas, como suas conclusões são também inerentemente refutáveis. Em outras palavras, diferente da religião e da política, a ciência não tem ego. E tudo o que ela sugere admite a possibilidade de um dia ser desmentido. Ela não se apega a nada e evolui constantemente. Bem, isto soa bastante natural para mim. Baseado no conhecimento científico atual neste início de século XXI, junto com nossa meta de sustentabilidade máxima para a população humana, como daremos início ao processo de construção? A primeira pergunta a fazer é: do que precisamos para sobreviver? A resposta, naturalmente, é recursos planetários. Seja a água que bebemos, a energia que utilizamos ou a matéria-prima para criarmos ferramentas e abrigos, o planeta abriga um estoque de recursos, muitos dos quais necessitamos para sobreviver. Diante desta realidade, passa a ser crucial descobrir o que temos e onde está localizado. Isto significa que precisamos realizar um levantamento. Nós simplesmente localizamos e identificamos todos os recursos do planeta que pudermos, juntamente com a quantidade disponível em cada área. De depósitos de cobre aos locais de melhor potencial para a produção de energia eólica, às nascentes de água, a uma estimativa da quantidade de peixes no oceano, às terras mais férteis para cultivos de alimentos, etc. E já que nós, humanos, iremos consumir esses recursos ao longo do tempo, percebemos que não basta apenas localizá-los e identificá-los, precisamos também monitorá-los. Devemos nos certificar de que não esgotaremos nenhum deles, isto seria péssimo. E isto significa não apenas monitorar nossas taxas de uso, como também as taxas de regeneração da Terra, como o tempo que leva para uma árvore crescer ou uma nascente tornar a encher. Isto se chama equilíbrio dinâmico. Em outras palavras, se cortamos árvores num ritmo maior que o de regeneração, temos um sério problema, pois isso é insustentável. Mas como podemos monitorar este estoque, especialmente quando reconhecemos que todas essas coisas estão espalhadas por toda parte? Temos grandes minas de minério no que chamamos de África, concentrações de energia no Oriente Médio, um enorme potencial maremotriz na costa norte-americana, o maior suprimento de água doce no Brasil, etc. Mais uma vez, a velha e boa ciência tem uma sugestão. Chama-se teoria de sistemas. A teoria de sistemas reconhece que a estrutura do mundo real, da biologia humana à biosfera terrestre, à atração gravitacional do sistema solar, é um enorme sistema conectado sinergicamente, totalmente interligado. Assim como as células humanas se conectam para formar nossos órgãos e estes para formar nossos corpos, e já que nossos corpos não vivem sem os recursos terrestres, como comida, ar e água, nós estamos intimamente ligados à Terra. E assim por diante. Então, como a natureza sugere, pegamos todo este inventário e dados de monitoramento e criamos um sistema para gerenciá-la. Um sistema global de gerenciamento de recursos para contabilizar todos os recursos relevantes do planeta,
Não há outra alternativa lógica se nosso objetivo enquanto espécie é a sobrevivência a longo prazo. Temos de monitorar o todo. Com isso estabelecido, podemos agora pensar na produção. Como usaremos tudo isso? Qual será o nosso processo de produção e o que precisamos considerar para garantir que é o mais otimizado possível para maximizar nossa sustentabilidade? A primeira coisa que nos vem à mente é o fato de precisarmos constantemente evitar o desperdício. Os recursos do planeta são essencialmente finitos. Portanto, é importante sermos estratégicos. Preservação estratégica é a chave. A segunda coisa que percebemos é que alguns recursos não são tão bons como outros em seus desempenhos. Na verdade, algumas coisas, quando postas em uso, têm um efeito terrível no meio ambiente, o que prejudica a nossa própria saúde. Por exemplo, combustíveis fósseis, não importa como os utilizamos, liberam agentes muito destrutivos no meio ambiente. Por isso, é crucial fazermos o máximo para usá-los apenas quando for preciso, ou nem usá-los. Felizmente, temos energia solar, eólica, maremotriz, das ondas e geotérmica, com enormes possibilidades para a produção, que nos permitem planejar objetivamente o que usar e onde, para evitar o que se pode chamar de retroações negativas ou qualquer resultado da produção ou do uso que danifique o meio ambiente e a nós mesmos. Chamaremos isso de segurança estratégica para combinar com nossa preservação estratégica, mas as estratégias de produção não param por aí. Precisaremos de uma estratégia de eficiência para a mecânica da produção, e o que descobrimos é que há aproximadamente 3 protocolos específicos que deveremos adotar. Primeiro, todo bem que produzirmos deve ser projetado para durar o máximo possível. É óbvio que quanto mais coisas quebram, mais recursos são necessários para a substituição, gerando assim mais desperdício. Segundo, quando as coisas de fato quebrarem ou não forem mais úteis por qualquer motivo, é crucial que recolhamos e reciclemos ao máximo. Portanto, o projeto de produção deve levar isso em conta logo nos primeiros estágios. Terceiro, tecnologias de rápida evolução como a eletrônica, que estão sujeitas a elevadas taxas de obsolescência tecnológica, deverão ser projetadas para prever e acomodar atualizações físicas. A última coisa que faremos é jogar fora um computador inteiro apenas porque só uma parte quebrou ou ficou obsoleta. Simplesmente projetamos os componentes para serem facilmente atualizáveis peça por peça, padronizados e universalmente compatíveis com base nas tendências tecnológicas atuais. Quando percebemos que os mecanismos da preservação, segurança e eficiência estratégicas são considerações puramente técnicas, isentas de qualquer viés ou opinião humana, simplesmente programamos tais estratégias num computador que possa avaliar e calcular todas as variáveis relevantes, permitindo que sempre, com base no conhecimento atual, cheguemos ao melhor método para a produção sustentável. E por mais que isso possa soar complexo, tudo não passa de uma grandiosa calculadora, para não mencionar que tais sistemas de tomada de decisões e monitoração multivariados já são usados pelo mundo afora para propósitos isolados. É só uma questão de aumentar a escala. Então, não apenas temos nosso sistema de gerenciamento de recursos, mas também um sistema de gerenciamento de produção, ambos facilmente automatizáveis por computador, para maximizar a eficiência, a preservação e a segurança. A realidade informática é que a mente humana ou um grupo de pessoas não consegue monitorar o que é preciso. Isto pode e deve ser feito por computadores, o que nos leva ao próximo nível: distribuição. Qual estratégia sustentável faz sentido aqui? Como sabemos que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta e que máquinas de transporte usam energia para se moverem, quanto menor o deslocamento, maior a eficiência. Produzir bens num continente e enviá-los a outro só faz sentido se tais bens simplesmente não puderem ser produzidos no local de destino. Do contrário, é simplesmente um desperdício. A produção deve ser local para que a distribuição seja simples, rápida e requeira um mínimo de energia. Chamaremos isso de estratégia de proximidade, que simplesmente implica na redução do transporte de bens tanto quanto possível, seja de matéria-prima ou de bens de consumo prontos.
Obviamente, também é importante saber quais bens estamos transportando e por quê, e isso entra na categoria demanda. E demanda é simplesmente o que as pessoas precisam para ter saúde e uma alta qualidade de vida. O espectro das necessidades materiais humanas varia desde necessidades essenciais à vida como comida, água limpa e moradia, até bens sociais e recreativos, que permitam relaxamento e prazer pessoal e social, ambos fatores importantes na saúde social e humana em geral. Simplesmente realizamos outro levantamento. As pessoas descrevem suas necessidades, a demanda é analisada e a produção se inicia com base nesta demanda. E já que o nível de demanda de diferentes bens vai naturalmente oscilar e variar em regiões distintas, criamos um sistema de monitoramento de distribuição e demanda para evitar excessos e faltas. Claro, essa ideia nada tem de nova e é usada em todas as grandes redes de supermercados para garantir o ajuste do estoque, só que desta vez estamos monitorando em escala global. Quando o sistema de monitoramento de demanda estiver pronto, ele será integrado ao sistema de gerenciamento de produção e, é claro, ao nosso sistema de gerenciamento de recursos, criando uma máquina global de gerenciamento unificada e dinamicamente atualizada que garanta nossa sustentabilidade. Começamos por assegurar a integridade de nossos recursos finitos e depois garantindo que só criamos os melhores e mais estratégicos bens possíveis, enquanto os distribuímos de maneira mais inteligente e eficaz. O resultado dessa relação baseada na preservação, que é contraintuitiva para muitos, é que esse processo lógico, empírico e feito a partir do zero de preservação e eficiência, que define a verdadeira sustentabilidade humana no planeta, provavelmente possibilitaria algo nunca antes visto em nossa história: abundância de acesso. Não só para uma parcela da população global, mas para a civilização inteira. Esse modelo econômico que vimos brevemente, essa responsável abordagem sistêmica do gerenciamento total dos recursos e processos da Terra, projetada para fazer nada menos que tomar conta da humanidade como um todo da forma mais eficiente e sustentável possível, pode ser chamada de economia baseada em recursos. A ideia foi definida na década de 1970 pelo engenheiro social Jacques Fresco. Naquela época, ele viu que a sociedade estava em rota de colisão contra si mesma e a natureza, insustentável em todos os níveis, e que se as coisas não mudassem, nós iríamos nos destruir, de um jeito ou de outro. Uma economia baseada em recursos é simplesmente um método científico aplicado a questões sociais, uma abordagem totalmente ausente no mundo de hoje. A sociedade é uma invenção técnica e os métodos mais eficientes de saúde humana otimizada, produção física, distribuição, infraestrutura urbana, etc., residem no campo da ciência e da tecnologia, não na política ou na economia monetária. Ela funciona da mesma maneira sistemática que, digamos, um avião. E não existe uma maneira republicana ou liberal de construir um avião. Igualmente, a própria natureza é a referência física que utilizamos para provar nossa ciência. É um sistema fixo, emergindo apenas de nosso crescente conhecimento dela. Na verdade, ela não dá a mínima para o que você subjetivamente pensa ou acredita ser verdade. Pelo contrário, ela lhe dá uma opção. Você pode aprender e se adequar com suas leis naturais e se guiar de acordo, invariavelmente criando boa saúde e sustentabilidade, ou você pode ir contra a corrente, sem sucesso algum. Não importa o quanto você acredita, simplesmente não há como você se levantar agora e caminhar pela parede. A lei da gravidade não vai permitir. Se você não comer, morrerá. Se você não for tocado quando beber, morrerá. Por mais duro que pareça, a natureza é uma ditadura e podemos escutá-la e entrar em harmonia com ela ou sofrer as inevitáveis consequências adversas. Então, uma economia baseada em recursos é nada mais que um conjunto de entendimentos comprovados de suporte à vida, em que todas as decisões são baseadas em sustentabilidade ambiental e humana otimizadas. É levada em consideração a base da vida empírica que todo ser humano compartilha como uma necessidade independente de sua filosofia política ou religiosa. Não há relativismo cultural nessa abordagem. Não é uma questão de opinião.
Necessidades humanas são necessidades humanas, e ter acesso às necessidades da vida, tal como ar limpo, comida nutritiva e água limpa, junto com um ambiente de reforço positivo, estável, estimulante, não violento, é necessário para nossa saúde mental e física, nossa capacidade evolutiva e a sobrevivência da espécie em si. Como dito anteriormente, a abordagem sistêmica global de extração, distribuição e produção numa economia baseada em recursos possui um conjunto de mecanismos verdadeiramente econômicos que garantem eficiência e sustentabilidade em todas as áreas da economia. Então, continuando essa linha de pensamento sobre projeto lógico, o que vem depois de nossa equação? Onde tudo isso se materializa? Cidades. O advento da cidade é um marco da civilização moderna. Seu papel é permitir acesso eficiente às necessidades da vida, juntamente com um forte suporte social e interação da comunidade. Agora, vamos analisar mais a fundo. Primeiramente, precisamos considerar a infraestrutura central, ou entranhas do organismo urbano. Estes seriam os canais de transporte de água, bens, lixo e energia. Exatamente como as cidades de hoje têm sistemas de água e esgotos, estenderíamos esse conceito de canais para integrar a reciclagem de lixo e a distribuição de bens. Não haveria mais entregadores ou lixeiros, e isso está embutido no sistema. Poderíamos utilizar tubos pneumáticos e tecnologias similares. E o mesmo vale para o transporte. Precisa ser integrado e estrategicamente projetado para reduzir ou mesmo eliminar o desperdício que são os automóveis individuais, bondes elétricos, esteiras rolantes e transportadores, trens magnéticos que podem levá-lo a qualquer lugar da cidade, inclusive para cima e para baixo, além de conectá-lo também a outras cidades. E claro, se houver a necessidade de um carro, esse será ativado via satélite para manter a segurança e a integridade. Na verdade, essa automação tecnológica já está acontecendo agora. Acidentes de carro matam cerca de 1.200.000 pessoas todo ano, ferindo cerca de 50 milhões. Isto é um absurdo e não tem mais que acontecer. Com um projeto urbano eficiente e carros automáticos sem motoristas, essa taxa de mortalidade pode ser praticamente eliminada. Agricultura. Hoje, através de métodos industriais mal planejados e baratos, usando de pesticidas, excesso de fertilizantes e outros meios, nós destruímos com sucesso boa parte da terra arável neste planeta, sem mencionar o envenenamento de nossos corpos. Toxinas químicas da indústria e da agricultura aparecem agora em quase todas as pessoas pesquisadas, incluindo crianças. Felizmente, existe uma alternativa brilhante: a agricultura sem solo da hidroponia e aeroponia, que também reduz a necessidade de nutrientes e de água em até 75% do nível de uso atual. Hoje, é possível cultivar alimentos de forma orgânica em escala industrial em estufas verticais, praticamente eliminando a necessidade do uso de pesticidas e hidrocarbonetos em geral. Este é o futuro do cultivo industrial de alimentos, eficiente, limpo e abundante. Assim, estes sistemas avançados seriam, em parte, o que compõe nosso cinturão agrícola, produzindo toda a comida necessária a toda a população da cidade, sem a necessidade de trazer nada de longe, economizando tempo, desperdício e energia. E falando em energia, o cinturão de energia trabalharia numa abordagem sistêmica para extrair eletricidade de diversas fontes renováveis e abundantes, como eólica, solar, geotérmica e por variação de temperatura, e, nas regiões costeiras, maremotriz e das ondas. Para evitar intermitência e garantir a existência de retornos positivos da rede de energia, esses meios transmissores operariam num sistema integrado, provendo energia uns aos outros quando necessário, enquanto armazenam a energia em excesso em supercapacitores do subsolo, para evitar desperdícios. A cidade não apenas gera sua própria energia. Algumas estruturas são também energicamente autônomas, produzindo eletricidade através de tintas fotovoltaicas, transdutores de pressão estrutural, o efeito termopar e outras tecnologias existentes, mas subutilizadas. Mas, é claro, isso levanta a questão: como esta tecnologia e outros bens de consumo em geral são criados? Isso nos leva à produção. O cinturão industrial, além de ter hospitais e afins, seria o concentrador da produção fabril. Localizado de maneira integrada, ele teria, é claro, que obter matéria-prima através do sistema de gerenciamento de recursos como visto há pouco, com a demanda sendo gerada pela própria população da cidade. Com relação à mecânica da produção,
precisamos discutir um novo e poderoso fenômeno que foi desencadeado recentemente na história da humanidade e que está a ponto de mudar tudo. Chama-se mecanização ou automação da mão de obra. A automação da mão de obra através da tecnologia é a base de toda a grande transformação na história da humanidade. Da revolução agrícola e invenção do arado, à revolução industrial e a invenção das máquinas elétricas, à era da informação em que vivemos, essencialmente a partir da invenção da eletrônica avançada e dos computadores. Em função dos avançados métodos de produção, hoje a mecanização está evoluindo por conta própria. Afastando-se dos métodos tradicionais de montar componentes numa configuração e migrando para métodos avançados de criação de produtos inteiros num único processo. A mecanização é simplesmente mais produtiva, eficiente e sustentável que o trabalho humano em quase todos os setores da economia hoje. Máquinas não precisam de férias, folga, seguro, pensão e elas podem trabalhar 24 horas por dia, todos os dias. O potencial de produção e precisão em relação ao trabalho humano é incomparável. Moral da história: o trabalho humano repetitivo está se tornando obsoleto e impraticável em todo o mundo, e o desemprego que você vê hoje é fundamentalmente o resultado dessa evolução da eficiência tecnológica. Por anos, economistas de mercado têm descartado este padrão crescente que pode ser chamado de desemprego tecnológico, devido ao fato de que novos setores sempre surgiram para absorver os trabalhadores deslocados. Hoje, o setor de serviços é o único restante e atualmente emprega mais de 80% da mão de obra americana, e a maioria dos países industrializados mantém a mesma proporção. Entretanto, este setor está sendo cada vez mais desafiado por quiosques automatizados, restaurantes automatizados e até por lojas automatizadas. Economistas hoje estão finalmente reconhecendo o que estavam negando por anos. O uso da automação não está apenas extrapolando a atual crise de emprego que estamos vendo pelo mundo devido à crise econômica global, mas quanto mais a recessão se aprofunda, mais rápido as indústrias se mecanizam. O problema que não é percebido é que quanto mais rápido eles se mecanizam para poupar dinheiro, mais pessoas eles demitem e mais eles reduzem o poder de compra em geral. Isso significa que, enquanto a corporação pode produzir tudo a custos mais baixos, menos pessoas terão dinheiro para comprar, independente de quão barato as coisas fiquem. A moral é que o jogo do trabalho em troca de renda está lentamente chegando ao fim. Na verdade, se você parar para refletir sobre os trabalhos existentes hoje em dia que a automação poderia assumir agora, 75% da mão de obra global poderia ser substituída pela mecanização amanhã mesmo. E é por isso que numa economia baseada em recursos não há um sistema mercantil monetário, absolutamente nenhum dinheiro, pois não há necessidade. Uma economia baseada em recursos reconhece a eficiência da mecanização e a aceita pelo que ela nos oferece. Não é contra ela, como somos hoje em dia. Por quê? Porque é irresponsável não valorizar eficiência e sustentabilidade. E isso nos traz de volta ao nosso sistema urbano. No meio está a cúpula central, que abriga não apenas as instalações educacionais e a central de transportes, como também o computador principal que controla as operações técnicas da cidade. A cidade é, na verdade, uma grande máquina automática. Há sensores em todos os cinturões para monitorar o progresso da arquitetura, coleta de energia, produção, distribuição e outros. E seriam necessárias pessoas para supervisionar estas operações no caso de haver algum defeito, etc? Muito provavelmente sim, mas este número iria cair com o tempo conforme mais melhorias são feitas. Hoje em dia, talvez 3% da população de uma cidade seria necessária para isso, se analisarmos bem. E eu posso assegurar, num sistema econômico que de fato está projetado para cuidar de você e garantir seu bem-estar, sem ser preciso se submeter a uma ditadura particular diária, geralmente é um emprego que é tecnicamente inútil ou socialmente sem sentido, enquanto luta contra uma dívida que nem ao menos existe apenas para pagar as contas, garanto que pessoas irão doar seu tempo para manter e melhorar um sistema que realmente tome conta delas. E junto com essa questão do incentivo, aparece a suposição comum de que se não existir alguma pressão externa para alguém trabalhar para viver, as pessoas irão ficar à toa, fazendo nada, transformando-se em gordos preguiçosos. Isto é um absurdo.
O sistema de trabalho que temos hoje é o gerador da preguiça, não algo que a resolva. Lembre-se de quando você era uma criança, cheia de vida, interessada em coisas novas, provavelmente criando e explorando. Mas conforme o tempo passou, o sistema o empurrou para o foco de descobrir como ganhar dinheiro. E desde sua educação básica até a universidade, você é restringido. Somente para emergir como uma criatura que serve como uma engrenagem numa máquina que envia todos os frutos para o 1% no topo. Estudos científicos agora nos mostram que as pessoas não são motivadas por recompensas monetárias quando o assunto é engenhosidade e criação. A criação em si é a recompensa. O dinheiro, na verdade, serve apenas como um incentivo às ações mundanas repetitivas, um papel que, como mostramos, pode ser feito por máquinas. Quando falamos de inovação, do verdadeiro uso da mente humana, o incentivo financeiro provou ser um obstáculo que interfere e prejudica o pensamento criativo. E isso explica por que Nikola Tesla, os irmãos Wright e outros inventores que contribuíram massivamente para o nosso mundo nunca precisaram de um incentivo financeiro para criar. O dinheiro, na verdade, é um falso incentivo e causa 100 vezes mais distorções do que contribuições. Como dito antes, uma economia baseada em recursos aplica o método científico nas questões sociais, e isto não é limitado apenas à eficiência técnica. Ela leva também em consideração o bem-estar humano e social e tudo mais que isso envolve. Que benefício tem um sistema social se no final ele não produz felicidade ou convivência pacífica? É importante notar que ao remover o sistema monetário e prover as necessidades da vida, nós veríamos uma redução global nos crimes em aproximadamente 95%, quase que imediatamente, pois não existiria nada para roubar, fraudar ou algo parecido. 95% dos presos hoje em dia estão nesta condição devido a crimes relacionados ao dinheiro ou abuso de drogas, e o abuso de drogas é um transtorno, não um crime. Pela primeira vez na história humana, a espécie enfrentará o esgotamento de um recurso-chave, central para nosso sistema atual de sobrevivência. E a piada nisso tudo é que mesmo com o petróleo cada vez mais escasso, o sistema econômico cegamente forçará seu modelo canceroso de crescimento. Então, as pessoas podem comprar mais carros movidos a petróleo para aumentar o PIB e o número de empregos, agravando o declínio. Existem soluções para substituir a estrutura da economia de hidrocarbonetos? É claro que sim. Mas o caminho necessário para se alcançar estas mudanças não se manifestará nos protocolos requeridos pelo sistema de mercado, já que novas soluções só podem ser implementadas através do mecanismo do lucro. As pessoas não estão investindo em energias renováveis porque não há dinheiro nisto a longo e curto prazo, e o comprometimento necessário para isso acontecer só pode ocorrer com uma severa perda financeira. Assim sendo, não há incentivo monetário e dentro desse sistema, se não há incentivo monetário, as coisas não acontecem. E acima disso tudo, o pico do petróleo é apenas uma das muitas consequências a emergir da rota de colisão socioambiental a qual nos dirigimos. A água potável também está diminuindo, a própria raiz de nossa existência. Atualmente, a água está escassa para 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, e essa escassez atingirá 4 bilhões em torno de 2030. Produção de alimentos. A destruição de terras férteis, das quais provém 99,7% de toda a comida da humanidade, está ocorrendo 40 vezes mais rápido do que a sua restauração, e nos últimos 40 anos, 30% da terra fértil se tornou improdutiva. Para não mencionar que hidrocarbonetos são o suporte principal da agricultura de hoje, e enquanto declinam, também declina o suprimento de comida. A respeito de recursos em geral, no nosso atual padrão de consumo, ao redor de 2030 precisaremos de 2 planetas para manter nossas taxas. Isso sem mencionar a contínua destruição da biodiversidade essencial à vida, causando espasmos de extinções e desestabilização ambiental ao redor do globo. E com todos esses declínios, nós temos um crescimento populacional que beira o exponencial. E em 2030, podemos ter mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Somente a produção de energia precisaria aumentar 44% ao redor de 2030 para atender tal demanda. E, novamente,
Já que o dinheiro é o único iniciador de ação, podemos esperar que qualquer país no planeta seja capaz de pagar pelas mudanças massivas necessárias para revolucionar a agricultura, processamento de água, produção de energia e assim por diante? Quando o esquema de dívida em pirâmide global está lentamente paralisando o mundo inteiro, sem mencionar o fato de que o desemprego atualmente visto se tornará uma normalidade devido à natureza do desemprego tecnológico, os empregos não irão retornar. Por fim, uma perspectiva social ampla. De 1970 a 2010, a pobreza no planeta dobrou devido a este sistema. E considerando o nosso estado atual, você acha mesmo que não veremos nada além de mais duplicações, mais sofrimento e mais fome em massa? Não se engane, o maior destruidor da ecologia, a maior fonte de desperdício, esgotamento e poluição, o maior incitador de violência, guerra, crime, pobreza, abuso animal e desumanidade, o maior gerador de neuroses sociais e individuais, de doenças mentais, depressão, ansiedade, para não falar da maior fonte de paralisia social, que nos impede de adotar novas metodologias para a saúde pessoal, a sustentabilidade e o progresso neste planeta, não é nenhum governo corrupto ou legislação, nenhuma corporação perversa ou cartel bancário, nenhuma falha da natureza humana e nenhuma sociedade secreta que controla o mundo. É, na verdade, o próprio sistema socioeconômico em sua essência. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Just remember that the goal is for us all to capture all we want. We have to don't surround yourself with yourself. Move on back to squares. Send an instant karma to me, and I shall live with love and care for yourself. 'Cause it's time and time with your time, and its news is captured for the Queen to use. Satisfied.